Vamos tratar de bets, vamos tratar de eleições portuguesas, né, reflexo disso, comparações com o Brasil, vamos falar sobre Centrão, vamos falar, que mais isso? Bebê Reborn ou não precisa Bebê Reborn? Já foi Reborn. Eu vou falar o que eu acho, tá? Esse assunto de Bebê Reborn, pra mim, ele é uma histeria coletiva. Pra mim, a maior parte dessas coisas que as pessoas falam que donos de Bebê Reborn estão fazendo, pra mim isso é mentira. E aí as pessoas estão protocolando projetos de lei, e estão fazendo, e estão contando isso. Pra mim, a maior parte disso é fantasia. As pessoas têm um fato, que são pessoas realmente estranhas, usam o Bebê Reborn. Só que com base nisso, acho que estão exagerando. Eu não digo que eu duvido, tá? Mas me custa crer que alguém realmente tenha ido em algum hospital levar um Bebê Reborn. Eu acho que isso não aconteceu. E acho que alguém inventou um hoax. É igual uma advogada que falou que soube de um caso, sabe? Eu fiquei sabendo de um caso de uma guarda de Bebê Reborn. Pra mim é alguém irritando em rede social com uma mentira. E como todo mundo quer ficar escandalizado com isso, eu tendo a achar que tem um pouco de exagero essa história. Não que eu defenda o usuário dessa coisa. Não defendo. Eu acho que tem um quê de loucura, mas eu acho que tem sabe, as pessoas estão derivando a derivada da derivada, sabe? Projeto de lei para proibir no SUS. Aí vai. E você percebe quando a coisa degringolou, é quando um dos maiores vagabundos da nação, que é o Cleitinho, o futuro governador das Minas Gerais, ele fez um vídeo lá atacando, né? Agora ele viu que o trend é bater nisso aí. Então se o Cleitinho foi nisso, prometo não ficar muito próximo, tá? Até porque eu já falei já na outra live, e inclusive recebi, galera, de muitos de vocês, muitas mensagens no meu Instagram, com base naquilo que eu falei, né? Pô, vários rapazes, né, estão criticando mães de Bebê Reborn, mas enquanto namoram, vamos dizer, prostitutas online na cabeça deles, ou perfis falsos. Eu recebi muita mensagem de um dos caras, pô, realmente, um garoto mandou, pô, eu tenho 21 anos, não sou exatamente feio, nunca saí com uma mulher, não beijei ninguém na vida, e aí... Tá, eu falo pra vocês, tem um negócio de desistência justamente nessa molecada da geração Z, uma desistência que tem que ser muito combativa. Você tem que combater sua tendência a desistir e a culpar as mulheres e a culpar o mundo por uma eventual solidão, tá? Assim, não entrem nessa, lutem mesmo, porque viver é lutar. Então nós vamos tratar de assuntos que, vamos dizer, estão pegando fogo, porque eu acho que a ideia da bostilização no Brasil, ela começou a pegar. Eu tava com o Arthur falando sobre isso. Sobre uma sensação que começa a permear as pessoas de que o brasileiro tá indo, o brasileiro no geral, não só a política, nada, o Brasil tá indo pra um caminho errado e que há um comportamento popular picaretoso, um comportamento popular e picaretoso que estava sendo aceito porque as redes sociais eram meio livres e agora as pessoas já estão vindo com problema, tá? Eu volto a colocar aquilo que a gente já falou no passado, que é a cultura do coach, né? Aquilo que o Pablo Marçal fez, ele quase ganhou a eleição pra prefeito de São Paulo. Aquilo acende um baita de um alerta, né? Muita gente caiu no conto do Pablo Marçal. Virou o ano, a gente tá agora com essa onda de pastores mirins picaretas, e tamo agora com essa CPI das bets. A gente viu o seguinte, que, pô, a maior parte dos influenciadores brasileiros são criminosos, e pra mim eu acho o seguinte, Virgínia, etc, deveriam ser presos, são criminosos, a maior parte dos influenciadores grandes no Brasil são criminosos, eles vivem de explorar pobre no Brasil com esse negócio de jogo de tigrinho e tal, né, todos esses tipos de cassino online, e a loucura tá tão grande que você não sabe nem pra onde se apegar, porque a política não vale mais nada, né, direita, esquerda, eu acho que, enfim, hoje só se é bolsonarista, ou muito por burrice, ou porque você quer ganhar alguma coisa com isso, tipo candidatos bolsonaristas, né, ser um bolsonarista, né, pô, Bolsonaro tem um projeto no Brasil, chega a ser piada, ou mesmo ser bolsonarista em nome de um desejo antissistema é também muito ridículo, que o Bolsonaro falando, eu não vou falar mais nada do Xandão, eu quero uma boa relação, sim, tudo que o Bolsonaro quer hoje é mamar, não à toa que ele passou agora os últimos 3 dias junto com aquele Gilson, o sanfoneiro, pedindo pix pra esposa do Eduardo comprar bolsa de 40 mil reais, talvez, vai que, né, ela merece, né, estão lutando por nós lá em Nova York. Então, a esquerda, né, realmente assim, hoje você se colocar como alguém de esquerda, você vai defender só as coisas mais bizarras. A gente vai hoje comentar sobre o desaparecimento dos cracudos, né, o que eu acho meritório, de fato, assim, sumiu, não, sendo honesto, eu podia falar, não, estou muito preocupado, meu coração, eu não tô tão preocupado assim, eu acho que entre uma sociedade que precisa viver, entre os donos dos comércios ali, eu fico com eles, espero que não tenha acontecido nenhum mal com os cracudos, espero que aconteça com eles o que a gente sempre defendeu, que eles sejam, né, ou que eles estejam agora
agora compulsoriamente internados para se tratar dessa doença, tá? E essas ONGs que ganham dinheiro explorando esses cracudos, e eu espero que eles todos sejam presos. E eu espero que quando a gente chegar ao poder, e nós chegaremos, tá? E a gente pode falar se a gente chegar ao poder, é quando a gente chegar ao poder, eu espero que todos saibam que nós vamos pra cima de todas essas ONGs e nós vamos prender os seus líderes. Nós vamos prender ongueiro, vamos prender gente que recebe dinheiro pra isso, vamos prender traficante, vamos prender todo mundo, tá? Porque é uma economia de exploração de cracudo. Então esse é um dos assuntos que a gente vai tratar. Então, mas voltando, arrematando o que eu havia falado, acho que no geral o brasileiro está, ou brasileiro assim, as melhores pessoas no Brasil, elas estão começando a perceber que o Brasil é um truque de pirâmide, é um golpe. Então você tá, vamos dizer, refém do golpe a todo custo. Se eu olho hoje pra Virgínia divulgando o Tigrinho, e aí eu corto pro Gilson Machado, que é o sanfoneiro do Bolsonaro, pedindo pix do Bolsonaro, porque ele já gastou 8 milhões no custeio das coisas dele, você me desculpa, eu não consigo ver diferença. Pastor Mirim, Gilson Machado pedindo pix pro Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro lutando por nós nos Estados Unidos, tá? Jogo do Tigrinho, Pablo Marçal, tudo isso pra mim são, vamos dizer, elementos de um mesmo jogo. Curiosamente, eu não quero aqui, né, parecer que eu implico demais com a direita, que hoje vai sobrar a porrada, a chinela vai cantar muito pra esquerda hoje nessa live, mas curiosamente, esses grandes fenômenos de massa, de tomativa de dinheiro via Pix, com truques de toda sorte, eles estão muito mais próximos da direita do que da esquerda. Muito mais próximos, talvez porque a esquerda utilize o Estado como, vamos dizer, esse instrumento de socialização do dinheiro alheio pra eles poderem roubar. Acho que talvez a esquerda usa, sabe, o dinheiro sindical, o escândalo do INSS, eles têm as próprias fontes. Já a direita é uma coisa mais livre, né? Eles vão na iniciativa privada tomar dinheiro dos outros. Na prática, você só substitui uma tomativa por outra, é um golpe por outro, um truque por outro, mas a real é, aquilo que a gente chama de direita, então eu vou botar universo neopentecostal, lideranças políticas estabelecidas, coaches, influenciadores e gurus de toda sorte, isso é golpe, isso pra mim é roubo, isso é truque, isso é vagabundagem, e quando alguém me fala, então vamos nos unir em nome da direita, mano, vai tomar no cu, pediu pra unir, vamos unir a direita, pega a carteira e esconde, falou que vai unir a direita, é picareta, falou pra unir a direita, é picareta, tá? Não tem que nada, você vai unir com o Pastor Mirim? Não. Você vai unir com o Pablo Marçal? Não. Você vai unir com o Gilson Sanfoneiro, Gilson Machado Sanfoneiro? Não. Se você quiser unir com eles, bom sujeito você não é. Se você quer unir com o Pastor Mirim, com o Gilson, com o Manga, com o Marçal, porra, você é um merda. Então eu não quero me unir com vocês, o que eu tô propondo é não vou unir com ninguém, eu quero separar, eu quero dividir direita, esquerda, centro, eu quero que fique bem claro quem é quem. Esquerda, explorador de velho com o INSS, dador de golpe, defensor de Cracolândia. Esquerda é isso aí. Centrão, explorador de pobre, comprador de voto, corrupto, obstrutor do progresso. Direita, tomador de pix, vagabundo, enganador da fé alheia. Pra mim, direita, esquerda, centro, não presta. Tem que ficar claro, não quero unir com ninguém. Quero ganhar, quero superar esses caras, porra. Tem que ganhar, tem que botar pra fuder nesses caras. Desculpa o português aqui. Tem que plau, não tem conversa com esses caras. Não quero unir com nenhum deles. Tudo vagabundo. Todos eles participam de um grande consórcio político pra ferrar o Brasil. E eu sei que eu tô falando aqui de um jeito agressivo, e vou começar de um jeito agressivo, mas depois a gente vai aprofundar, porque eu não sou retardado. Posso não ser o cara mais inteligente do mundo, o cara mais brilhante do mundo, o cara mais lido do mundo, mas sei fundamentar um pouco aqui as minhas loucuras, e a gente vai fundamentar aqui, comparando muito com a eleição portuguesa, tá? Comparando muito com a eleição portuguesa, tá? Então, se essa vai ser uma live, a gente vai precisar pontuar, você precisa entender, tá? Que tá muito na cara, tá descarado, que o Brasil é um esquema de pirâmide, é um esquema de exploração. Ele, em tudo que você olha, você vê um esquema de exploração. Pacto Federativo é um esquema de exploração. Sistema Tributário Nacional é um sistema de exploração. Sistema Bancário Nacional é um esquema de exploração. E dá pra entrar no detalhe. Por que você acha, Renan, que o Sistema Bancário Nacional é um esquema de exploração? Basta ver o que o escândalo do INSS mostra do crédito consignado oferecido pra aposentado, né? Grandes empresas, os grandes bancões, fora as grandes empresas de consórcio, que vivem de ludibriar, velho, dado que eles têm uma garantia muito concreta, que são os recebíveis líquidos e certos da aposentadoria deles, pra fazer o cara pegar um empréstimo, pegar uma grana ali, pega, assina, toma-lhe o financiamento, ou seja, ganha-se dinheiro ludibriando o velho. Operações inteiras são montadas pra ganhar, pra enfiar, por exemplo, cheque especial no colo do trabalhador, que não tem matemática financeira, que não tem matemática na cabeça, né? Os brasileiros são muito pouco proficientes em matemática pra exercer a cidadania, como o Kim mesmo falou agora no nosso evento lá em Salvador. Então, as pessoas mais pobres não conseguem exercer cidadania, são indefesas do ponto de vista da matemática para produtos financeiros oferecidos por bancos, aí cai no cheque especial, se endivida toda, vai parar no Serasa. Ou seja, para onde eu olho no Brasil, eu vejo um grande esquema
sistema de exploração, tá? Grande parte do mercado privado brasileiro é sobre isso, é sobre enganação. Grande parte do setor público é sobre enganação. E aí grande parte dessa discussão sobre socialismo versus capitalismo é uma paia, é uma mentira, porque o socialista brasileiro tá aqui pra explorar a pessoa mais ignorante e o capitalista quase sempre também. Então a gente tá meio que num game aqui, tá? O problema do Brasil, o centro do problema do Brasil é um problema de ordem ética ou espiritual. O brasileiro vê no outro brasileiro alguém a se levar vantagem. A gente tá sempre ri levar vantagem. Em todos os lugares, a todo custo, o tempo todo. A gente não consegue estabelecer relações de confiança em nenhum momento. E a coisa piorou com a internet. A internet botou pra ferrar tudo, porque a internet, vamos dizer, criou instrumentos impessoais de tomar dinheiro um do outro. Então você tem essas Virgínias. Como é que pode ter influenciadores que ganham dezenas de milhões vendendo o jogo do Tigrinho, sabendo que tá ferrando a vida de tanta gente por aí? E aí vão pra uma CPI, não vou falar o influenciador que foi pra uma CPI vestido de uma maneira mó tranquila com um copo Stanley lá, tirando onda. E lógico que vai tirando, porque do outro lado tem outros picaretas, né, inquirindo eles. E aí esses picaretas vão lá, tá, vagabundos, né, eu tô falando no masculino, vagabundos, putos, vagabundos e putos de toda sorte, né, esses sujeitos vão lá, tá, tiram onda, porque sabe, do outro lado vai ter um Cleitinho, nem sei o nome desse senador, essa escumalha do Senado, que vai ficar ali, tirar foto e vídeo. Porra, eu sei que é estranho, eu sei que se um dia pegarem o que eu tô falando aqui, vão jogar na Globo News, olha só que antidemocrático. Eu queria todos eles presos. Eu botei no Twitter agora, que é o que eu acho. Pra mim, cassino online tem que ser equiparado a tráfico de droga. É uma epidemia. Envolve vício, envolve perda de dinheiro, destruição de vida. Envolve o enriquecimento de gente que não presta. Envolve quadrilhas que fazem lavagem de dinheiro. Envolve evasão de divisa do Brasil pra esses paraísos fiscais. Isso pra mim é igualzinho o tráfico de droga. E tá aí rodando com gente famosa, com prostitutas, tá? Essas piranhas vendedoras de produtos online que ficam lá divulgando, esses vagabundos, esses lixos, esses pedaços de bosta vendendo cassino online, vão todos se fuder, tem que prender. Eu quero num governo nosso prender a Virgínia. Virgínia, nem sei quem você acha, você é uma repugnante. Eu quero você presa. Quero ter um marido, aquele viado, preso. Quero essa gentalha presa. Cassino online tem que ser equiparado a tráfico de droga. Tráfico de droga. Ai, mas as pessoas são livres. O brasileiro não consegue exercer a porra da liberdade dele. Não tem educação. O cara se alimenta mal na primeira infância, vem de família destruída, tá burro pra caralho, não tem dinheiro, boa parte da população brasileira vive de auxílio e ainda querem meter a porra de um cassino, usando uns estímulos, né, cognitivos, neuro, blá blá blá, sei lá, merda aí. Os estímulos, o cara fica achando que tá ganhando dinheiro. Que é isso? Aí vai, e o que a gente ganha? Ah, não, mas a economia, as trocas, não é uma troca voluntária, racional. Você tá pegando, tá, uma máquina de exploração, gringa, o dinheiro vai pro paraíso fiscal. O que a gente ganha? O que a gente ganha de produtividade? Tem um dinheiro no Brasil, tem um tigre entregando uma carta. A pessoa cai no truque, aí o dinheiro sai do Brasil e vai pra fora. O que nós ganhamos com essa evasão de divisas? O que nós ganhamos? Nós não ganhamos nada. Eu não entendi. Não é que assim, eu dei um dinheiro, veio um produto. Não, eu peguei a atenção do brasileiro, eu fritei essa atenção dele lá com essas merdas de dopamina, com esses estímulos mais bizarros, com um aplicativo merda, e o dinheiro saiu do Brasil e foi pra fora. Aí quem ganha? Ah, não, porque uma prostituta, uma vagabunda, um vagabundo, um canalha, um pilantra de um influenciador vão ganhar dinheiro com essa merda? É isso? É isso? Aí vai uma CPI, aí na CPI vão botar aqueles prostitutos dos senadores brasileiros, todo aquele bando, aquela canalha toda que ocupa o Senado. Não, olha só, vocês nem sabem o que vocês estão discutindo, vocês são os despreparados, porque dado que a eleição pro Senado do Brasil é uma eleição majoritária, né, as pessoas estão voltando influencer. A ideia própria do Senado, né, a casa dos homens mais velhos, dos senadores, daqueles preocupados em segurar o espírito veloz e dinâmico da Câmara dos Deputados, né, com o seu espírito, vamos dizer, mais conservador, não existe. O Senado é mais desqualificado que a Câmara dos Deputados. O Senado sequer tinha que existir, não tem sentido. O propósito da existência de um Senado no Brasil não existe mais. É uma eleição em que você coloca o Romário, aquele outro que comentava futebol lá de Goiás, sei o nome dele, Cajuru, o Cleitinho, o astronauta, a Damares, ou seja, é uma bosta. É uma bosta, é uma bosta. O Senado brasileiro não serve pra merda nenhuma. Aí tem meia dúzia de corruptos que administram lá. É um Calheiros aqui, é um Pacheco acolá. Acho que cassino online é coisa de vagabundo. Posso comentar, assim, esse assunto tá grande, tá?
E esse assunto, antes que as pessoas falem, poxa, no Brasil nós temos coisas mais importantes para nos preocuparmos, né? Isso não é um assunto tão importante. Sim, nós temos coisas muito importantes para se preocupar. O Brasil tem que fazer uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma administrativa, uma reforma nas contas públicas, com uma profundidade, tá? Que poucas pessoas têm ideia. Todo mundo fala, poxa, o Milei fez algo muito... E eu acho muito engraçado que a direita brasileira adora citar o Milei. Olha o que o Milei tá fazendo. Mas essa direita brasileira não dá a mínima para nenhum assunto que envolva uma reforma dessa natureza aqui no Brasil. Falam, como eu já vejo o Bolsonaro falando, que o maior problema do Brasil é... Como é que é? Anistia. É mentira. O maior problema do Brasil não é anistia. Existe um problema colossal de contas públicas. O Kim tem uma PEC para resolver isso. Ele tá coletando assinatura. E por curiosidade, os deputados bolsonaristas, um ou outro assinaram. Então isso não é... Se eles gostam do Milei, parece que eles só gostam do like que eles obtêm com o Milei. Mas não tem nada a aprender com o Milei. Uma coisa que nós fomos fazer, pra ficar claro, porque aqui não tem brincadeira, tá? Nós fomos pra Argentina e estudamos o caso argentino. Nós temos uma revista Valete pesquisando o caso Milei. E essa revista Valete vai interferir no livro 5 do livro amarelo, em que nós vamos falar sobre um Brasil rico. E que vai passar necessariamente por essa reforma do Estado brasileiro. Porque você só vai ter... Assim, nós não temos competitividade, nossos juros são muito altos, tá? As nossas contas públicas estão todas cagadas, vai dar merda em 2028. Você vai precisar mexer nisso, é inegável que vai precisar mexer nisso. É inegável. Isso é um problema. E o problema de segurança pública é outro problema colossal. Então a galera fala, mas Renan, você não vai falar desses assuntos? Lógico que vou. Mas não pense que o assunto do carrossel online, do cassino online não tenha, vamos dizer, não tenha o impacto disso, porque ele faz parte de um problema maior, tá? Um problema que permeia todos os outros, que é o problema o Brasil já era e sempre foi uma sociedade de baixa confiança. Se eu não me engano, né, quando saem pesquisas internacionais, o Brasil está sempre entre os últimos nas listas de confiança mútua entre as pessoas. Por exemplo, na América Latina fizeram uma pesquisa e olha só, a América Latina vamos dizer, um continente do ponto de vista cultural, etnolinguístico, vamos dizer, um lugar já de baixa confiança. Por exemplo, o Brasil é o lugar menos confiança mútua num lugar como a América Latina. Ou seja, as pessoas não confiam umas nas outras no Brasil mesmo. Então o Brasil já era assim. Com a internet, isto piorou. Porque você criou instrumentos impessoais, tá? De criação de vínculos, de fazer com que um famoso chegue num pobre e que você engane. E o nosso jogo é esse. Como o Brasil é um lugar muito desigual, tá? Ou seja, tem algumas poucas pessoas no topo que têm inteligência, acesso a instrumentos e meios de ação e uma base da população analfabeta ou analfabeta funcional, semi-alfabetizada, que dispõe de algum dinheirinho. Você tem muitos estímulos para você aqui numa ponta enganar e tomar dinheiro de outra pessoa. E desde o banqueiro ao pastor neopentecostal ladrão, tá? Você tem, vamos dizer, drenos em que você explora essa pessoa mais pobre fazendo uso da esperteza de manobras ali, vamos dizer, que mexam com os vieses ali da pessoa na hora de tomar decisão, e você vai levando vantagem sobre elas. As pessoas, vamos dizer, as pessoas mais pobres são realmente exploradas pelo público e pelo privado no Brasil. E esse problema é um problema que tá começando a bater na porta de todo mundo, porque a pessoa tá vendo assim, isso tá em todos os lados. Então tem um problema espiritual no brasileiro. É um problema espiritual. O brasileiro não consegue segurar a vontade dele de levar vantagem sobre outro. Quando o brasileiro vê outro brasileiro, fala, preciso levar vantagem sobre esse cara. E às vezes não é só a vontade de levar vantagem. Tem uma coisa que é um comportamento muito engraçado, que eu tava comentando com o Guto agora na viagem, que é o seguinte, um brasileiro, ele às vezes ele nem quer levar vantagem sobre o outro, mas se ele sentir que o outro tá levando vantagem e ele não, ele falou, eu não posso ficar pra trás. Lá no congresso que a gente fez agora na Bahia, a gente tava comentando, o André e o Sandro deram esse exemplo, que às vezes a compra de voto se dá por meios, vamos dizer, distintos. Olha só, Riso, a pessoa não quer vender o voto dela, ela fala publicamente que ela é contra a venda de voto, só que ela fala, pô, mas todos os meus vizinhos venderam, eu vou ter que vender também, porque o brasileiro não aceita que ele não levou vantagem, porque uma brasileiro pode ser atacado de qualquer coisa. A única coisa que o brasileiro não quer sentir é otário. O brasileiro quer sentir que ele participou da malandragem, mesmo discordando da malandragem. Por isso que nós somos um país em que as pessoas gritam contra a corrupção, mas tão logo elas se sentem, vamos dizer, aptas a participar da corrupção, elas passam a praticar corrupção. Vamos lembrar, as pessoas saíram às ruas em 2015, falando que não tinham bandido de estimação, e assim, gritando contra ladrões que estavam sendo presos pela Lava Jato, como Valdemar da Costa Neto. Corta, isso 2015, corta pra 2025. As pessoas estavam na rua cultuando o Valdemar da Costa Neto. Ou seja, a partir do momento que passavam a sentir parte de um esquema que, né, que elas ganhavam alguma coisa, mesmo que o ganho delas fosse meramente simbólico, tipo, estou apoiando a direita, tá valendo. Então, tem uma parada aí que é muito complicada dentro do espírito brasileiro, que é um problema, eu acho que é mais profundo do que a gente dizer, não, é só imputar. Não é. Pra mim é um problema meio que espiritual, um problema na alma do brasileiro. E é um problema que vai precisar ser corrigido. E eu acho que pra corrigir não é só a educação. É um problema cultural central nosso. Pra mim, você precisa
precisa quase que um reset, uma refundação. Por isso que eu acho que a guerra contra o tráfico, ela tem que ter um caráter de refundação. Quando eu falo da guerra, é muito sobre destruir o tráfico de drogas, sobre reocupar certas áreas, certos territórios? Sim, mas pra mim tem um caráter de refundação, de resgate das pessoas que vivem nas regiões mais pobres, especialmente as regiões mais pobres urbanas dominadas pelo tráfico, tá? E esta guerra, né, o fato de meninos que são soldados, jovens são soldados das polícias, do exército, participarem daquilo e do Brasil comprar isso com eles, tá? E da gente libertar de Fortaleza a Porto Alegre. Porto Alegre é tomado por várias facções. São Paulo a periferia de São Paulo é toda tomada por facção. Zona Leste de São Paulo, Tatuapé, tomada por facção. Então, sabe, de São Paulo, Rio, Porto Alegre, a Macapá, a Fortaleza, isso é uma coisa de caráter nacional. E eu acho que é importante a gente ter isso, porque talvez aí a gente fala, gente, nós temos que ser irmanados, nós temos que um ajudar o outro e não um tentar fuder o outro. E nós temos que, aí sim, num processo de reeducação, que o termo é reeducação, a punir fortemente malandragens e tentativas de levar vantagem. Reprimir fortemente. É uma repressão mesmo. A gente tem que... E é uma coisa que tá presente no espírito de todos nós. No meu, no do Riso, no teu que tá assistindo, dos teus pais. Todos nós padecemos dessa mácula. Até porque pra você poder tocar, né, resolver isso, você tem que aceitar. Isso faz parte da alma de todos nós. É um software que foi sendo instalado conosco e que não está instalado, não pertence a todas as culturas, não é sequer inato ao ser humano. E mais, você nunca vai desenvolver uma sociedade boa se não for uma sociedade de confiança. Agora, como ter uma sociedade de confiança quando ser picareta virou esculacho? Quando todo mundo quer ser picareta? O Riso vai botar aqui um vídeo, eu pedi pra separar esse vídeo, que eu não sei quem é o cara, tipo, você tem que me explicar o nome desses caras, tá? Mas que tá lá, a tal da Virgínia, né, logo após ir na CPI, veja só como ela foi se comportar lá com a galera, olha isso. Que vai pegar direitos autorais. Mas é a música do Oruan. É uma música do Oruan, então já começou bem, né? Quem é esse cara aí de vermelho? É o Zé Felipe. Zé Felipe. Zé Felipe é o viado que, bom, enfim, né? Pausa. Então, a música do Oruan falando sobre ganhar dinheiro com o tigrinho. Isso. E aí o lixo humano, a asquerosa Virgínia, tá lá pulando. Olha lá que legal. E aí vários influenciadores, imaginam, do lado, eu nem sei quem são essas pessoas, cantando e se divertindo, né, achando muito legal. Veja, qual é o público para qual essas pessoas apelam? Um público mais ou menos popular. Eu acho que a Virgínia e esse outro sujeito, o grotesco, eles apelam pro Brasil inteiro. Mas eles são, né, apelam com o povão também, né, o estilo de vida deles, que as pessoas chamam de fudidocore, né, o fudidocore. O fudidocore é o aspiracional do brasileiro, eu já falei. O brasileiro, ele quer viver numa casa quadrada, que parece um consultório, ele quer arrancar os dentes dele e botar aqueles dentes de mentira branca, igual desse cara. Põe aí, corta aí, ó. Só essa cena aí, ó. Ele tá com a linguinha dele de fora e com um dente de mentira branco, né? Botou um monte de mentex aí na boca. Sanduíche podrão, comida industrializada, pistache. Hoje pistache faz parte do fudidocore. Esse daí aparentemente é o Rancho do Maia. O Rancho do Carlinhos Maia, o Carlinhos Maia é a representação do fudidocore. É a linguagem de rede social que esse brasileiro comum gosta. Se você pegar a lista de pessoas que estão nesse Rancho do Maia, você vai ter mais um sub aqui na live, aparentemente. Ah, é? Ó, notícia quentinha 4 horas atrás. Você vê o nível da... Ex da mãe de Neymar é expulso do Rancho do Maia após agressão. Thiago Ramos, ex da mãe do Neymar. O que eu vou falar, cara? Essas pessoas, cara, as redes sociais, elas são democráticas, alguém vai negar? Por serem democráticas e pelo fato do capitalismo ter em si uma natureza muito democrática, e eu vou falar, democrático não é elogio, tá? Você acha que democracia é um elogio, você está bem confuso, tá? Por ser muito democrático, né, não só ele apela, como ele influencia. Então ele apela para aquilo que é popularesco e influencia o que é e deve ser popularesco. Então a democracia, desculpa a redundância, ela é muito democrática, né? Então os Cleitinhos estão aí e explicam isso, mas o Nicolas tá aí e isso se explica também. Um cara como o Nicolas é a coisa mais establishment que tem. O Nicolas é profundamente establishment. Ele é da Neopentecostal da Lagoinha, que é uma igreja disso aí, né? Com aquele outro cara lá que vocês sabem que gosta lá, vocês sabem, não vou entender, vocês já entenderam, né? É amigo do Neymar, que anda com o Oruan, né? Então as críticas dele vão ser as críticas cabíveis
ali. Então, como ele é muito grande, ele quer ser muito popular, isso vem com um preço. Ele nunca vai, né, tretar com a Virgínia, igual o Cleitinho não tretar com a Virgínia. Eles nunca vão tretar muito com certas coisas. Aí pode fazer uma pontuada aqui, uma pontuada ali, a colar, entendeu? Aí xinga o PT, xinga o PT. Mas o problema central é que este sistema de relações e de valores e de até dessa linguagem que garante que algumas pessoas sejam muito famosas, ele em si, ele escancara um problema, que é esse problema que eu venho citando, esse problema na alma do brasileiro. E você não vai alterar o Brasil se não alterar esse problema na alma do brasileiro. Portanto, quem é popular e está na política sendo popular, ou quem é um influenciador e é popular, este cara é necessariamente parte do problema. Ele não é parte da solução. Nenhum desses caras são parte de solução alguma. Eles não são parte da solução. Eles são parte do problema. Você tem que encaixar eles. Até porque todos eles são muito parecidos entre si. Vamos colocar Pastor Mirim, Nicolas, Cleitinho, Marçal, Gustavo Lima, Zé Vinícius, Zé Felipe, qual é o nome desse cara? Zé Felipe, Virgínia, é tudo a mesma coisa. Eles podem ter, um puxa um pouquinho mais pro neopentecostal, outro vai puxar um pouquinho mais pro vendedor de curso online, outro vai puxar um pouquinho mais pro tigrinho. Eles têm naturalmente as peculiaridades deles, mas eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. As redes sociais escancararam quem são esses. Esses caras são meio que um mínimo denominador comum do Brasil, tá? E é um Brasil que não tinha tanto espaço. Por quê? As redes sociais deram espaço para que esse Brasil aflorasse. E esse era um Brasil que ele se opõe, em certa medida, ao Brasil mainstream, que é o Brasil tocado pela Globo, e o Brasil tocado Globo/Folha de São Paulo, que criaram uma espécie de um mainstream fake, que é compartilhado por certas elites urbanas progressistas. Então, a resposta popularesca a essa elite mainstream que a gente tem aí, essa coisa meio USP, meio Leblon, meio Jardim Botânico, é esse mundo, que não é em nada melhor do que o outro. São dois mundos merda, ambos têm que ser superados. Porque um é uma tentativa de imitar a elite progressista nova-iorquina, norte-americana, tá? Essa merda cosmopolita, eixo Rio-São Paulo. A outra é uma expressão, vamos dizer, de uma classe média e dos desejos e aspirações de uma classe média pouco escolarizada, que não lê, facilmente enganável, tá? Que foi se criando sozinha, por si só, tá? Não tem muitas referências que não, vamos dizer, grandes produtos que elas queiram consumir ou estilos de vida que elas queiram viver. Elas são fruto de um capitalismo estranho, que é o capitalismo brasileiro, que criou, como um slot dos Goonies ali, né? Um monstro. Esse monstro a gente tá vendo aí, tá? Esses são esses vendedores de tigrinhos, são essas figuras que elas são grotescas. Vocês precisam entender que elas são grotescas. E elas são diferentes, sei lá, da Pablo Vittar, que é um representante pop desse mundo cosmopolita, entendido como o mundo dos globais. E esses dois mundos ficam em choque, aí você olha pros dois e fala, eu odeio esses dois mundos. Você tem que odiar esses dois mundos. Você tem que odiar. Entenda um negócio. Eu odeio o mundo da Virgínia, Cleitinho, Neymar, que é a mesma coisa. E eu odeio o mundo dos globais. Você tem que odiar porque essas são as pessoas que ocupam o imaginário brasileiro. E esse imaginário se conversa. Que é uma figura que linka essas duas pontas? O Neymar conversa com esses dois mundos. Então há uma conversa. A Anitta conecta esses dois mundos. Tem uns elementos de conexão, eles não são completamente apartados. E essa cultura de massas definitivamente não vai nos levar a lugar algum. E eu não tô falando que a cultura de massa americana seja maravilhosa. Toda cultura de massa necessariamente é vulgar, tosca, democrática e ela é uma bosta. A cultura de massa é uma bosta. Agora, em geral, a cultura de massa, ela trata com as massas, mas as coisas que importam, elas são tocadas por pessoas que estão inseridas em outros caldos culturais. Você entendeu? Existe um gradiente que vai da cultura de massa, popularesca, tosca, até a alta cultura. E existe esse gradiente. E aí as pessoas que ocupam posições de poder, em todas as instâncias, elas vão, vamos dizer, reivindicar um patrimônio cultural e vão estudar, acompanhar, viver um tipo de estilo de vida e também um tipo de cultura diferente da cultura de massa. E aí elas vão ocupar posições. O problema sempre foi a infiltração do pensamento de esquerda progressista nessas esferas média para superiores. Mas você tem, nos Estados Unidos tá surgindo um movimento cultural que envolve uma elite trampista, né? Inclusive uma mistura disso com a turma do Vale do Silício, que tá criando algo pra direita americana. Isso é um fato. Na direita europeia sempre teve, tá? O Orlando pode me corrigir, mas a direita francesa sempre teve. Sempre teve. Então, a gente aqui não. A gente aqui, o que acontece? Essas pessoas toscas que compartilham essa cultura merda de massa, elas ocupam posições de poder. E elas tomam decisões, só que elas não podem tomar decisões, porque elas são retardadas. Você não pode entregar a chave do cofre pro Cleitinho, pro Abílio, pro Nicolas,
que é pro Neymar, que é a mesma coisa, que é pra Virgínia. Você não pode entregar, tá, as coisas que importam pra retardado. Mas como as coisas são muito democráticas aqui, são mais democráticas do que as pessoas imaginam, mas é muito democrático. Aí, cara, figuras que não podem estar nessas posições estão de todos os lados. Calma, eu vou chegar lá na esquerda. Então, tem um problema aí. Tem um problema muito grave. E ninguém quer tratar do problema porque você não fica popular falando do problema. O que eu estou falando é altamente impopular. Eu estou fechando portas. Eu tô fechando porta aqui, ó. Tum, tum, tum. É ou não é? Agora, não existe caminho com esses caras. Então, eu posso ficar falando pra vocês. Ó, galera, tem um plano. Não dá pra ter um plano. Não dá pra ter um plano. Não dá pra ter um plano com o Cleitinho. Não dá pra... Ah, não, Gustavo Lima tem um ponto. Gustavo Lima não tem um ponto. Não dá. Vamos ver o Felca falando disso? Esse cara tá indo muito bem, tá? Esse cara tá falando coisa com coisa. Vamos lá. Eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que fofo, ele pede uma foto. A sensação que dá essa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI, o foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega. O jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de apostas. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, pra ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 e 2023, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1.094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. O viciado, pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom e quem era para nos proteger tá pedindo foto. Sobre o Tigrinho, houve relato de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal, até que eles tiveram o entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres, e todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei" não cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. Eu peço que vocês divulguem e engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto denunciando. Questionem seus influenciadores preferidos. A sensação de influenciador ao receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você o único agente dessa possível mudança. Para que menos pessoas acreditem num sonho ilusório de um império bilionário fundado por ricos com o dinheiro dos pobres. Pense sobre o assunto. Excelente. O Felca é um influenciador enorme e tá cumprindo um baita de um papel divulgar isso. E com ótimos argumentos. Aquilo que ele falou do celular, da estética da linguagem, eu já vi, eu pesquisando sobre isso, a linguagem desse tipo de material. Entendam, assim, o Tigrinho, ele é feito com uma linguagem voltada pra país pobre. Esse tipo de coisa é voltada, a linguagem colorida, negócio meio lúdico, infantil, é feito para mentes infantilizadas. Entendam, uma pessoa com uma capacidade cognitiva baixa, ela raciocina não muito diferente de uma criança. Na verdade, ela pouco raciocina. A ideia do raciocínio, vamos colocar aqui como uma atividade... raciocínio como uma atividade, como um ato de vontade pensado, que demanda, vamos dizer, um processo cognitivo em que você tá prestando atenção naquilo, ele não é, vamos dizer, não é algo muito utilizado por pessoas mais simples, né? Como eu volto a colocar, Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, vivo citando esse livro, ele explica isso, tá? A gente tem um sistema 1, que é um sistema muito mais intuitivo, de conexões rápidas, tá? E que nos faz tomar decisões simples. O tempo quando você tá dirigindo, às vezes você nem percebe, você tá no caminho voltando pra casa, sabe? Você nem está pensando num assunto, você tá dirigindo, quando viu, você chegou em casa.
casa. Você tá sendo guiado por esses processos intuitivos. Quando você tá andando, você tá sendo guiado por isso. Só que muitas vezes você toma decisões baseadas nos vieses que esse sistema nosso de tomada de decisão cai, tá? Todos esses joguinhos são feitos pra pegar essas intuições, esses processos quase automáticos que a gente tem no cérebro. E a pessoa que usa o processo, sabe, você tá me assistindo na live agora, tá olhando pra um celular, olhando pra uma tela, franza a testa, assim, começa a franzir. Só de franzir a testa e começar a prestar atenção no que eu tô falando, franzir na testa, você tá raciocinando sobre o que eu tô falando. Se eu te passar uma equação, se eu passar uma conta pra você fazer agora, se você, só de você franzir a testa, você vai focar no negócio. Porque eles pegam num estudo nesse livro, essa correlação entre franzir a testa, mexer esses músculos aí e você ligar o sistema 2. Só que raciocinar gasta energia e o cérebro humano gasta energia demais. É uma coisa, ficar no modo 1, que é o modo intuitivo, é uma coisa mais automática, gasta menos, né? É um processo muito melhor, assim, do ponto de vista do uso da energia. Só que você cai em truques. Então essas pessoas, que eu volto a falar, usam esse sistema intuitivo e que pouco raciocinam ou racionalizam sobre essa toma de decisão, essas pessoas têm ali na mão, tá, uma arma apontada contra elas. É uma arma que vai usando os estímulos, dopamina, tal, é um negócio de pequenas vitórias, aí você acha, tive pequenas vitórias, depende de uma grande derrota. Tudo isso faz com que elas fiquem muito atrapalhadas. Então é um mecanismo feito pra viciar. Aí eu volto a colocar, tal qual o tráfico de drogas tem danos à saúde das pessoas, leva as pessoas a doenças e eventualmente a morte, atrapalha a construção das famílias, diminui a produtividade das pessoas, desvia o nosso dinheiro para paraíso fiscal, enriquece picareta. A única diferença é que não tem arma envolvida. Então pera, vale a pena pra nós isso? Eu faço a pergunta, vale a pena? Ah, mas é liberdade. Pô, calma aí, eu não sou o ANCAP do não sei o que. Vale a pena disponibilizar essa liberdade pros outros? Ah não, mas com o dinheiro a pessoa faz o que quiser, mas foda-se. Se o preço for uma pessoa que tem dinheiro, né? Que eu sei que tem vereadores por aí que usam. Já vi deputado, sobre o que me conta, tem deputado que joga jogo do Tigrinho. Ah, mas alguns, né, um empresário quer gastar. Porra, não vai gastar. Por quê? Porque infelizmente você mora no Brasil. E este cassino lá que é doentio e que foi feito, vamos dizer, foi desenhado pra tomar dinheiro de pobre, ele tá tirando divisas do Brasil, mandando pra fora. E no processo tá enriquecendo uma massa de filhos da puta, que não tem nada a agregar pra gente, a não ser, vamos dizer, estrume cultural. Então assim, eu só vejo a gente ganhando, botando pra fuder contra esses caras. Eu só vejo, assim, eu não vejo perda nenhuma. O que aconteceu? Alguma empresa com laranja num paraíso fiscal na puta que pariu vai deixar de receber dinheiro brasileiro? É isso? A gente vai ter menos evasão de divisa? É isso? Essa é a consequência? Eu quero saber qual é a consequência disso. Ó, a chamada oficialmente Fortune Tiger, a plataforma desenvolvida pela empresa com sede em Malta, PG Soft, chama apostadores como uma forma, beleza, é uma empresa que chama Malta, PG, fica em Malta, né, que é um paraíso fiscal, né? Enfim, vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá? Essa só pra... Malta é uma ilhazinha que fica no Mediterrâneo, né? Sim. Bem aqui, ó. É um lugar que teve grandes guerras, tá? Malta é uma ilha tradicionalista. Dizem que é lindíssimo, Malta. Posto isso, também é uma sede de empresas, né? Por ser um paraíso fiscal, tá? Eu acho assim, cara, se você segue Virgínia, você tem probleminha na cabeça. Segue Virgínia, você tem probleminha na cabeça. Não se segue esse tipo de gente. Não, assim como não se segue, eu sei que... E é muito engraçado, igual outro dia, né? Vocês estavam falando de... vamos atacar a mãe de bebê reborn. Sim. E seguidor e assinante de site de puta. Também eu tenho que tirar onda? Pra mim tem que tirar onda, né? Você tá dando dinheiro pra prostituta online, você não pode reclamar da mamãe de bebê reborn. São duas pessoas com duas ausências muito grandes nas vidas, tá? E que estão suprindo, dando dinheiro ou gastando dinheiro ou sendo ridículo com algo merda. Então, não é muito diferente. Digo agora a mesma coisa. Ah, você segue o Neymar, acha o Ney legal? Não reclame da Virgínia. Você tá no mesmo status. No mesmo status. O fã da Virgínia, o fã do Neymar, tá? Aí você me desculpa, não tenho como te ajudar muito. Definitivamente. Né? Fala do prefeito TikToker que igualou as bets às empresas do Porto Digital para reduzir ISS. Você tá me zoando. Grande no Cameira, que é de Pernambuco, e manda essa. João Campos, o gênio João Campos, né? O brilhante João Campos. Aquele que tá no mesmo pack. Aquele que ficou inaugurando escadaria, né? Escada e dança e tal. Olha o carnaval, meu prefeitão, né? Agora vieram as chuvas. E aí, tal qual a fábula da cigarra e da formiga, ou seja, eles não se prepararam, né, pro momento ruim, pro momento da chuva, mas ficaram dançando muito. Aí chegou a merda e a merda caiu, né? Os mais pobres que votaram em peso com ele estão sofrendo com alagamento. E ele fica gravando vídeos, né? Estou aqui no
centro de contenção a desastres, tá? Fingindo que tá fazendo alguma coisa. João Campos sempre foi um bosta de um playboy burro, que usa o nome do pai e da família dinástica dele pra ficar mantendo as pessoas nessa pobreza. E aí, olha só que interessante. Ele equiparou, eu não sabia disso, ele equiparou bets às startups do Porto Digital. E assim, o Porto Digital é uma iniciativa legal pra caramba que tem em Recife. Legal mesmo. Já tem faturamento dando bilhão lá. Se tem startup, teve unicórnio oriundo do Porto Digital em Recife. O Porto Digital em Recife é uma das grandes experiências que tem no Brasil, experiências replicáveis. Aí, o que vai esse sujeito? Conceder um benefício pra Bet, que é basicamente instalar ela no Porto Digital. Que aí ele tem um benefício. Então o cara vai, pega a Bet, que é um sistema de roubo de outros brasileiros, e pronto, equipara eles. Aí você começa essa... Desculpa, a palavra errada é politizar, mas, né, começa com essas malandragens dele, e aí você começa a pegar um projeto que é bom e começa a tirar a credibilidade do projeto com isso. Não dá pra não brasileirar, né? Cara, tem que dar, né? Então olha só, em meio a discussões sobre os efeitos sociais causados pelas apostas esportivas, a Prefeitura do Recife aprovou um novo incentivo fiscal para bets. O projeto blá 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 blá, proposto por João Campos do PSB, aprovado em regime de urgência pela Câmara Municipal, altera o Código Tributário de Recife para reduzir de 5 para 2 a alíquota do IEA sobre serviços relacionados à distribuição e venda de bilhetes e produtos de loteria, como bingos, cartões, pules, cupons de apostas, sorteios e prêmios. A mudança beneficia diretamente bets, equiparando seu tratamento fiscal ao setor de tecnologia da informação do Porto Digital. Ou seja, o cara equipara a bet a coisa séria, atrapalha, vamos ser realista, a captação de recursos sério para iniciativas sérias que estão no Porto Digital. Porque não dá, porque ele próprio, né? O que diferencia o João Campos da Virgínia? É a mesma coisa, é a mesma linguagem, é a mesma merda. Então, é impressionante como eles estão inseridos nesse caldo. É a mesma coisa do outro, do Manga. O que esse cara é diferente do Manga? O Manga é mais à direita porque tá Sorocaba, esse cara é mais à esquerda porque tá em Recife. É muito escroto, cara. É muito escroto. Obrigado pela contribuição da grande Nuncameira. Muito escroto. Ai. Fogo, cara, fogo. E é impressionante que, assim, o cara misturar uma iniciativa boa, que é o Porto Digital. Volta pra lá, o Porto Digital é uma iniciativa boa, conseguiu juntar investidor, mão de obra, espaço, universidade, conhecimento com tecnologia, pra criar um lugar que tá gerando investimento e mão de obra de alta qualidade em Recife. Portanto, está fazendo uma capital do Nordeste como Recife, vamos dizer, criar uma espécie de um micro vale do silício ali. E aí o setor público ajudou e não atrapalhou. Casos raros disso. Olha só que engraçado. Olha aí, ó. Apostas destroem famílias, diz Tabata, que votou a favor dos cassinos. Vídeo sobre apostas políticas não cita a voz do deputado em projeto sobre cassino no jogo do bicho. Tá, Tabata, o lance é o seguinte, tá? Eu nem falo do voto sobre cassino, porque eu pessoalmente, eu gostaria que tivéssemos um modelo mais aberto sobre cassinos. Não acho tão problemático assim. Pelo contrário, acho que você pode pegar, inclusive, determinadas regiões e criar, como foi o caso de Las Vegas, né? Em Nevada, no meio do nada ali. Mas tudo bem, isso é uma discussão, tô aberto pra ser convencido do contrário. No caso dela aqui, ou o namoradão dela lá, né? Ah, meu prefeitão, o namoradão lá tá ajudando essas empresas de cassino online. Gostoso. Muito bom. Vamos dar uma girada agora pra nossos amigos. Já fizemos uma clivagem pra esquerda, né? Fomos ali com o nosso... A gente bateu muito na direita, agora vamos pra esquerda. Vamos lá. Começar agora com os nossos queridões ali da Cracolândia, tá? A esquerda brasileira. A esquerda brasileira está desesperada porque não tem mais cracudo na rua. Não é que não tem, pessoal. Eu não sei qual foi a política adotada pelo Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo. O fato é que um belo dia, acho que foi uma segunda, uma terça-feira, os cracudos sumiram. Os cracudos sumiram pra alegria da população de São Paulo. Dizem por aí que já foram identificados cracudos rondando lugares que eles não circulavam. Então pode ser que houve um espalhamento. Não sabemos ainda. Sabemos apenas que os cracudos sumiram. A reação da esquerda é lutar bravamente, Rafael Almeida Rizzo, por retorno dos cracudos. A esquerda quer desesperadamente degradar uma área de São Paulo e botar pessoas que vão ficar rodando ali enquanto eles mamam dinheiro público com as ONGs que fazem convênios com o Estado ou com a própria Igreja Católica, que assim, não pode ver também, vamos colocar aqui a turma aqui, né, não pode ver moradores de rua, que não vão montar toda uma operação pra ficar totalmente degradada as ruas. Tem um ótimo livro do pastor Iago Martins falando disso, e assim, que a máfia dos mendigos, ele tá certo. A cidade, a coletividade não pode pagar, porque porque o padre Júlio Lancelotti quer ficar distribuindo sopa no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é a área mais importante da cidade. Deveria ser uma área de convívio urbano, limpa, com bons comércios, só que você nunca vai conseguir isso metendo cracudo e morador de rua e ficar distribuindo grana. Não dá. Você não pode permitir isso. Só que existe uma indústria toda ligada a isso. Entendeu? Então vamos lá. Padre envolvido em vídeo constrangedor pede continuidade da carga. Vamos ouvir isso. Vamos ver a loucura disso. Que vídeo constrangedor que eu não tô sabendo? Não sei, cara. Tem alguns padres que eu fico xingando por aí. Acho que não é ele. Não deve ser. Não é ele. Entendi. Então vamos mudar. De todo esse mistério de que todos desapareceram na área chamada Cracolândia e naquela área da Luz, eles estão ficando espalhados pela cidade.
Dizer que todos estão em clínicas ou que foram para um lado ou para o outro, não é verdade. O bonito é a autoridade assumir e dizer a verdade. Você estava onde, meu irmão? Eu estava na Cracolândia. Na Cracolândia? Isso. E por que você saiu de lá? Saí de lá por causa da opressão da polícia. A polícia vive batendo na gente, manda a gente para um canto de outro e agora eles estão pegando e ameaçando a gente de morte. Ameaçando de morte? Sim. E estão espalhando pela cidade? Estão espalhando pela cidade. Foi oferecido clínica para você? Para mim não, até agora não. E trabalho foi oferecido Também para não. você? Ô padre, quando oferecem clínica, vocês são contra. Quando falam em internar compulsoriamente, vocês são contra. Agora você é a favor da clínica? Eu acho muito engraçado. Aí você quer o quê? Vamos reunir todo mundo na Crocolândia, né? Reúne todo mundo. Destrói aquela área da cidade, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não. E qual é a opressão que eles têm feito com você? Eles batem na gente, jogam spray de pimenta, ameaçam a gente de morte. E chegam a ameaçar de morte? Chega a ameaçar de morte. Então a gente precisa arranjar agora. Vamos ver aqui um lugar para você ficar. Vamos estar juntos. Eu acho muito engraçado o papo do cara, opressão da polícia. Um cracudo, eu não vejo um cracudo falando isso nesses termos, tá, Riso? Me soa muito uma encenação isso aí. Aí embrulha o cara, aí o cara, não, opressão da polícia, não sei o quê. Falando literalmente o que o padre quer que ele fale. Arranjar agora, vamos ver aqui um lugar para você ficar. O padre vai ver um lugar pra ele ficar. Vamos estar juntos, nós não vamos te abandonar. Eu só queria dizer aos senhores, senhoras que têm autoridade na cidade, vamos fazer essa cidade qualificada humanamente. Não adianta fazer propaganda política dizendo que a Cracolândia desapareceu. A Cracolândia não é um espaço físico, são as pessoas. Por isso que esse nome não é adequado, e nem pela agressividade e pela violência. Os irmãos precisam de acolhimento e não de violência. É isso, irmão? Esse cara é um demônio, esse sujeito é um demônio, Ele fala as maiores atrocidades na maior tranquilidade, né? A Cracolândia não é um local, são as pessoas, né? Ai, que legal. Então existe um espírito de Cracolândia que as permeia, certo? São usuários de crack que ficam na rua, ficam reunidos, né? Porque se é uma coletividade, tem que estar junto, né? Então elas têm que estar junto em algum lugar. Esse lugar é público. E aí algumas pessoas recebem dinheiro para fazer atendimento a isso. E aí cria-se uma indústria. Também se compra os comércios e os apartamentos e as casas degradadas ao redor, né? Porque curiosamente dizem por aí que existe uma facção que tá comprando tudo na região da Cracolândia. Porque tão logo sai, essa facção vai fazer grana. Comprou na baixa e vende na alta. Todo mundo sabe. Tanto o movimento de moradia, tipo o do Boulos, quanto o Cracolândia, em uma região ultra valorizada como você, porque se o centro resolve, vira uma das regiões mais valorizadas do Brasil. Pum. É um instrumento de fazer preço, tanto pra baixo quanto pra cima. Uma Cracolândia, galera, você joga o preço do imóvel pra baixo, de um imóvel de bairro inteiro pra baixo, assim com sua presença, assim como você joga o preço pra cima com sua ausência. Não se esqueça disso. Nunca se esqueçam disso. Tem especulação imobiliária, dá com pau, tá? O lance é, a cidade pertence às pessoas, ela não pertence ao cracudo. O cracudo tá num estado, primeiro, estado semiconsciente. 2, ele tá cometendo crime. 3, o crime organizado tá ganhando dinheiro com ele. 4, ONGs de vagabundo, filha da puta, estão ganhando dinheiro com ele. Ele não pode fazer isso. O cracudo tem que ser internado compulsoriamente ou preso. Correto, internado compulsoriamente. Agora ele está cometendo crime. Ele não pode ficar usando crack no meio da rua. Ele tem que ser internado. Na prática, o corpo político tem que ter internação compulsória. Ponto. Internação compulsória. Essas ONGs, esses caras, CPI em cima deles, afastamento. E acabou. Não dá pra uma cidade transigir com isso. Quer dizer, saem os cracudos de lá, aí os caras começam a ficar desesperados em juntar os cracudos de novo. É um business isso. Isso é um business, isso é um negócio. Vamos lá. Agora, vamos ver, porque aí tem uma vereadora, né? Aquela moça horrorosa que tem uma foto dela com a Amanda, né? Vamos lá. Vamos acompanhar. Esquerdistas cobrando o retorno da Cracolândia. Os comentários é com vocês. Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontrou absolutamente ninguém. Né? O que a gente sabe é que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública. Pausa. Vocês sabem, ô moça retardada, que a violência extremada é dos próprios usuários de crack. Já tentou andar ali? Se você tentar andar na Cracolândia, você vai tomar pedrada. Ninguém consegue. Já viu como é que é a vida de um comerciante ali na região? Como é a vida de uma mulher que vai sair à noite, andar, voltar do trabalho, de uma criança? É impressionante que a violência é sempre exercida pela polícia e esse bando de maluco usuário de crack estão numa permanente condição de vítima. E aí eu acho muito engraçado. Tem um fluxo, tem um nome. A gente veio acompanhar o fluxo aqui. Porque é um business, né? Porque você não tem mais o que fazer. O seu trabalho é acompanhar o fluxo. Tem alguém colocando dinheiro numa operação que supostamente cuida dos outros, enquanto aquela região é degradada. Aí você acompanha o fluxo. Vamos lá. Hoje o serviço de assistência e saúde não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? Eu, como usuário, já me agrediram, no caso.
Não deixam a gente ficar lá no centro. Pra onde nós vamos? Por isso que amanhã... Isso é psicodelia pura. E olha que o crack não é uma droga psicodélica, tá? Isso é psicodelia pura. Isso é psicodelia pura. Elas tanto não tem nada a dizer que elas botaram um cracudo pra falar junto com elas, na maior. O cracudo foi lá e deu uma opinião. Ó, só, violência, nós quer ficar no centro. Ah, você quer ficar gostosinho no centro. Usando a tua pedra, se matando, o tráfico ganhando dinheiro, ONG ganhando dinheiro e tá ali. Meu senhor, você tem que ser internado. Você não tinha que estar gravando um vídeo dando opinião. Você tinha que estar internado compulsoriamente. Ponto. Não, o cracudo, que é o direito dele, a ocupar um espaço da cidade, e a gente que se adapte. A gente que se adapte. Aí elas botam um cracudo pra dar opinião. Eu já falava, olha só, né, o problema da mulher branca na política é um pouco mais diverso o problema, né? Esse bando de mulher falando merda, sem parar. Então o que elas chamam um cracudo pra dar uma opinião. Vocês entendem que é uma coisa quase suicida? A partir do momento que uma discussão, tá, sobre ocupação de espaços públicos envolve um cracudo dando a opinião dele que ele quer ocupar porque ele precisa usar o crack dele lá numa região. A democracia não funciona, galera. A democracia é uma loucura. Isto é uma loucura. Isso é loucura pura e simples. Em que momento, né, quando o legislador criou a nossa Constituição, criou nosso corpo normativo, imaginou que as coisas dariam nisso? ONGs, convênios com o Estado, vereadores eleitos, parlamentares, universitários, essas pessoas iam criar isso, tá? Um meio de vida em que uma vereadora ganha dinheiro com isso. Vamos falar a verdade. Ela é vereadora porque defende essas ideias merda e as pessoas votam nela por causa dessas ideias merda. Ongueiros de toda sorte, ongueiros do movimento negro, tá lá, pele preta, não é não sei o que, é sempre isso, a pele, não sei o que. Ô, meu! Preto não é obrigado a ser cracudo, não. Preto não tem que ser cracudo, não. Não tô entendendo essa vibe, vocês querem vincular? Porra! O Jota tem que reagir a isso. Porra, se o preto quiser ganhar dinheiro e viver de maneira civilizada, vocês vão bater nele? Parece que assim, o tipo humano que vocês idealizam é esse cara. É um homem dependente, incapaz, que não consegue falar, que precisa ser cuidado e tutelado por vocês. Ele é perfeito ali, já ele é um feminista também. Que é isso, cara? São os cracudos contra o fascismo, Renan. Sim, são os cracudos antifascistas, é verdade. E aí a gente normalizou, não é parte do jogo democrático. Não deve ser parte do jogo democrático. Se o jogo democrático tá permitindo que um cracudo tenha uma opinião, que essas ongueiras acham que existe um mercado enorme que financia essa brincadeira, a democracia não tem que existir nesse sentido. Isso é doentio. Que democracia é essa? Que regime é esse que permite o absurdo? Porque eles discutem medidas pouco democráticas para uma série de coisas. Regulação de redes sociais, coisas chamadas de discurso de ódio. Ah, não, tal coisa é transfobia, tal coisa é gordofobia. Eles discutem, né, supressão de certos direitos universais que deveriam ser inalienáveis, por um monte de coisa que eles consideram grandes ameaças. Agora, a ideia de manter pessoas morando na rua, usando crack, financiando o PCC, com ONG que faz convênio com prefeitura e com governo estadual, eles acham isso não, isso é normal, isso foi, inclusive é um negócio humano. Desculpa, isso é uma insanidade. Isso é absolutamente insano. Essas pessoas gravaram um vídeo. E assim, são caricaturas ambulantes. Você fazer o checklist das caricaturas ali. É muito louco, cara. Vamos lá. O cracudo terminou a parte dele. Vamos pros outros. Eu quero repetir ele, por favor. Cadê as pessoas? E eu, como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Pra onde nós vamos? Por isso... Pra onde nós vamos? Gosto muito. Este é o cara, este é o homem, tá? Este é o tipo ideal pra esses movimentos negros do que um homem negro precisa ser. Ele é um ser indefeso, completamente dependente, que inclusive na parte final do discurso dele, ele entrega o que eles adorariam. E agora? Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos? Alguém precisa cuidar de mim. Quem me tutela? Quem me carrega pra ir pra quê? Quem me alimenta? E aí esses caras dão o nome das causas deles de não, nós vamos emancipar. Essa é a emancipação? Essa é a emancipação? O papel do homem negro pra elas é esse aí, ó. Ele tá louco pra ser tutelado. Alguém me leva pra algum lugar? Que é isso, cara? Que é isso? Que coisa grotesca. E é tudo grotesco. Essa é uma cena esteticamente grotesca. Vamos lá. Isso que amanhã a gente tá chamando uma grande plenária pra todo mundo que tem acompanhado. Eu te falo do programa da democracia, né? Ela tem que fazer uma plenária. Essa aí fez universidade pública. Pode escrever. Tem coisa que, assim, eu fiz, tá? Tem coisa que um esquerdeiro de universidade pública mais adora que fazer uma plenária. Vou chamar uma plenária! E nós vamos ouvir e debater e discutir para tirarmos uma posição muito importante. Não uma plenária. Na plenária é o seguinte, eles vão juntar as pessoas deles, eles vão falar o que eles pensam, eles vão ficar tendo micro discordâncias sobre a extrema esquerda aqui ou altíssima extrema esquerda. Não, talvez aqui só a extremíssima esquerda. Então chegamos a um ponto. Aí eles fazem uma plenária, simulam um processo
processo democrático entre eles e a coisa vai. Então sempre tem uma plenária, falou plenária, você já sente o cheiro. É um misto de suor refogado de alho com cebola. E não é que alguém tá refogando aqui. O suor deles é um suor de refogado. Eles fedem a refogado, tá? Já viram quando a mãe de vocês tá fazendo um refogadão de alho e cebola e tal? Agora imagina isso num sovaco. Essas pessoas fedem a refogado. Então um refogado, uma maconha, né? Maconha de qualidade meio duvidosa. Aí esse cheiro se mistura. Esse alho, cebola, CC. E aí você tem aquela nuvem ali. Esse é o cheiro da plenária. Ações e violências aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Todo mundo junto pra gente somar nessa luta. A exemplo do que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva muda a vida. Ricardo Nunes! Adoro esse final. Agora o final. Eles fizeram um coro, hein? Lá vem. Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Puta, até pra fazer slogans se são ruins, né? Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Porra, palavra de ordem, hein? Vocês eram muito bons com linguagem, né? Os poetas, os desajustados e tal. Sabe, nem fazer uma palavra de ordem. Pode ser, cadê meu cracudo? Devolve meu cracudo, Ricardo. Se for assim, ó, Ricardo Nunes, devolve meu cracudo. Pá, mas é econômico. E assim, entregaria o que o coração de vocês quer. Vocês querem seus cracudos de volta. Vocês precisam dos seus cracudos de volta. Porque seus aliados políticos não vão conseguir fazer especulação financeira, especulação imobiliária, destruindo as regiões centrais sem os seus cracudos. Vocês não vão conseguir manter os seus convênios e seus sopões e seus padres e suas figuras do tipo andando por ali, né? Vocês não vão conseguir fazer aquela relação boa que vocês têm com os fornecedores do crack, que por coincidência tem, e não quero aqui pagar de o direitão petidor de platitude, mas é que existe, né? A famosa relação cabulosa. Então, e aí? Né? Você precisa que devolva o meu cracudo aqui, eu quero o meu cracudo, eu preciso do meu cracudo. Cracudo é matéria-prima pra vocês. O cracudo é igual aquele cara que tá lá. Coitado, botaram uma túnica dele lá, o cara tá fantasiado com qualquer roupa. Coitado, é um cracudo, né? Tá lá fantasiado com qualquer coisa. E aí eu gosto que eles colocam ele ali no meio, porque o cracudo é um agente, entendeu? O cracudo é um agente político. Não, ele tem que termos um usuário aqui, porque ele é um usuário, ele é um titular aqui de uma legitimidade, ele tem lugar de fala pra falar com ela. Eles pegam uma pessoa com o cérebro completamente frito, que tá preocupado em saber assim, aí, ó, pra onde vão levar a gente? Ou seja, ele é um dependente, não só da droga, ele é um dependente do Estado, das ONGs, desse aparato todo criado. E aí essa pessoa expõe lá pra falar. Gente, isso é uma indecência. Indecência. Cara, que coisa colossal, né, galera? Que coisa grotesca. Que coisa grotesca. O Brasil precisa passar a régua, galera. Vocês entendem a importância de uma declaração de guerra ao crime organizado? Essas pessoas, numa declaração de guerra, vamos ser honestos, tá? Por indiretamente coadunarem com certa... Ó, vou ter que ser cuidadoso pra evitar, né, processo. Por indiretamente coadunarem com certa perspectiva que beneficia inimigos do Brasil, tá? Num cenário de guerra, elas teriam sérios problemas. Sérios problemas, tá? Então precisamos disso, né? Porque essa loucura precisa brecar. E é muito louco que os legisladores não estejam ligando pra isso. Que a direita não quer nem saber, que a política em geral não quer saber, ninguém quer saber. Puta, tem Janja ainda, né, cara, país, isso aqui é uma tortura, cara, nascendo isso aqui é uma tortura, vamos lá. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Nossa. Não há... Nossa, hein? Falou e disse, mano. Você tá agora falando verdades, hein? Só ajuntamento cromossômico muito infeliz, né? Protocolo que me faça calar. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa. Entendi, não há que protocolo. seja. Então você pode, por exemplo, irromper, né, com um discurso retardado no meio da fala de alguém, porque não tem protocolo. Você pode entrar na Câmara dos Deputados e falar na hora que você quiser. Ou seja, você tá avisando que, assim, entenda uma coisa, Janja, eu sei que você parece um sapo, eu já falei, procurem os sapos do videogame Battletoads. Ela parece esses sapos, não sei por que ela me lembra, tá? Ela tem um formato de anfíbio na cara dela. É isso, ó. Eu olho esses sapos, me vem a Janja. Eu não sei explicar. Aquele lá, ó. Aquele com boca. Esse aí, um boneco. Direita. Esse aí, cara, parece
parece muito... Eu não sei por que parece a Janja. Não sei o que é o lance. Me lembra a Janja, esse sapo. A democracia, ela é protocolo e ela é um procedimento. A democracia, na verdade, é um conjunto de rituais e procedimentos. E se você não os respeita, você vai incorrer na violência. Porque você tá fazendo o seguinte, você vai desrespeitar os rituais e os protocolos e vai falar sua opinião, não importa. Isso é um ato de violência. Você tá rompendo pactos e protocolos pra sua opinião tá presente. Entendi. Alguém pode fazer a mesma coisa. E aí, como é que funciona? Quem pode mais, chora menos. Alguém vai ficar bravo, alguém vai calar a boca, e aí você vai ter que usar força. Portanto, Janja, a sua declaração, né, dentro de uma lógica democrática, como você gosta de falar, tem menor sentido. Seu discurso é um discurso de retardado. É um discurso de retardado, cara. Vamos lá. Mas você acha ruim ela continuar falando, Renan? Não, eu acho importante, porque ela tá ruim desse governo. Ela tá pegando esse governo realmente assim, joga no buraco. Fueda. Vamos lá. Se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém vai tomar no seu cu, vai. Eu como mulher. Eu entendi assim, você não vai respeitar protocolo porque você é mulher. Eu sou mulher, então eu não vou respeitar protocolo nenhum, porque eu sou mulher. Isso é uma fala de uma criança. Acima de tudo, isso é uma fala de uma criança. É uma fala infantil. Eu vou fazer porque eu quero, ninguém vai me parar, porque eu sou mulher. É o nível de maturidade desse tipo de gente, né? Essa galera identitária, essa galera de esquerda em geral, é muito infantil. É como o lance do statement do cracudo que a gente viu agora há pouco, né? Não, vamos botar o cracudo precisa ter uma opinião, porque o cracudo representa a voz, ele tem um lugar de fala, né? Então é importante ouvirmos ele por ser cracudo. Ela tá falando assim, eu tenho uma opinião, tá? E vocês vão ouvir, porque eu sou mulher. Vai ter que ouvir, não vai ter procedimento que vai parar. Não tem nada, não tem rituais, não tem nada, não tem protocolo. Eu vou quebrar protocolo numa relação diplomática? Relações diplomáticas por si só são protocolos, não é à toa que eles chamam de protocolos diplomáticos, né? Ela falou, não ligo, porque eu sou mulher. Isto é profundamente autoritário. Lógico que é. Mas é muito infantil. Como a cabeça de qualquer esquerdista que é muito infantil. Deve ter sido falta de atenção na infância. Muita falta de atenção na infância. Falta de pai, talvez. Falta de validação e limite, né? Os pais validam e impõem limites, né? Valida, parabéns, foi bem. Olha, pô, parabéns pela lição de casa, foi bem. Não pode fazer, não pode brigar comigo, não pode sujar, para de rabiscar a parede. Não teve isso. Aí a pessoa quer aparecer e quer ser notada, de um lado. E de outro, acho que não pode ser punida. Aí temos isso. É uma pessoa doente. Isso é uma doente. Volta a falar, também fede a refogado e outras coisas mais. Vamos lá. E me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Ai, você não se calará. Eu não me calarei. Você é uma primeira dama. Você não foi eleita pra nada. Você tá ao lado do retardado, lá do presidente da república, o qual você chamou de marido, numa reunião diplomática em que há protocolos e procedimentos e que você não pode simplesmente tomar a palavra e sair falando. Você tem que se calar. Você tem que se calar. Sua função não é essa. É igual eu falar, eu não me calarei. Não me calarei. Eu vou fazer o quê? Não gostei disso no Congresso. Eu vou lá no Congresso e pegar o microfone. Não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Coisa de retardado. Papo de retardado mental. Vamos lá. Foi para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Proteger criança e adolescente. Esse é o argumento. Porque o argumento deles, né, que tipo, eles vão regular as redes sociais, porque eles precisam evitar atiradores escolares. É sempre esse papo, é discórdia, atirador de escola, né, e eles estão preocupados com criança. É mentira. Mentira. Se estivesse preocupado com criança e adolescente, estava preocupado com o dinheiro que vai pra universidade e não pra escola. Você não quer mexer nisso, pelo contrário, né? O lobby. Você, inclusive, era dessa turma, né, Janja? Militante universitária. Não tem isso. Você ia estar preocupada, por exemplo, com a merenda merda que essas crianças recebem. Você estaria preocupado com essa agenda doentia que a esquerda impõe aí, envolvendo trans e tal, que mexe com coisa. Mas assim, vai um negócio menor. Tá, coloque como negócio menor. Mas nunca vi falar. Você estaria preocupada, por exemplo, com a segurança dessas crianças indo pra escola, com o tipo de música que essas crianças ouvem, com o tipo de cultura que elas recebem. Você não tá preocupado com nada disso. Isso é só uma desculpa pra perseguir adversário político, porque você é um sapo neurótico. Vamos lá. Desculpe, mas eu precisava falar isso. Ela precisava, tava engasgada que ela precisa falar. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? É uma retardada mental, né, galera? Fala igual uma retardada, soa retardada, lê igual uma retardada, né?
Você imagina agora o Xi Jinping vendo esse vídeo da Janja? Xi Jinping deu uma escovada nela ali, né? Uma escovada feia. E depois eles foram resolver diplomaticamente ali, né? Mas ela quer basicamente censura em rede social. É isso que eles querem, censura. É o mesmo discurso, é a mesma lógica, só que eles estão numa fase muito ruim. Vocês precisam entender o PT como um agrupamento político que não tem força pra mover isso. Existe um pêndulo que foi. Foi feito. Galera, assim, já foi decidido pelo Centrão quem vai vencer a eleição. Vocês entenderam isso? O PT tá esvaziado. O virtual presidente da República, e os mercados acreditam nisso, é o Tarcísio. E o Tarcísio fez um acordo com o Centrão, STF, bolsonarismo, e esse é um acordo que unifica Centrão, todo mundo, parte do empresariado, toda a mesma turma que bota pra fuder na gente, já fechou no Tarcísio. Uma parte dessa turma já tinha fechado com o Lula. Ó, não dá, 22 é Lula, agora é Tarcísio, aí o pêndulo veio pra cá com o Tarcísio. Então todos esses caras vão estar lá com o Tarcísio e você vai ter um governo que é mais do mesmo, se arrastando, vai passar uma reforminha aqui, paliativos aqui e ali com o Tarcísio. Esse é o desenho, entendeu? E o PT, então, não vai, como o Centrão ele vai andar ali com o Tarcísio, o PT não tem força pra andar com nada diferente. Não tem, entendeu? E eles só vão ficar falando, então assim, essas coisas que a Janja fala, são mais, entendeu? Ela tem uma causa aí. É uma pessoa deslumbrada, no fundo, ela foi uma sapa borralheira que teve 4 anos de diversão e viagem pelo mundo aí.